tenho minhas dificuldades todos os dias, todo dia eu procuro uma forma melhor de ser, através da palavra de Deus. Porque eu acredito que a gente tem que fazer o melhor para que a gente possa se parecer com Jesus. Não interessa o quanto eu sei, o quanto você sabe, interessa o quanto eu obedeço. Está cheio de gente que sabe muito, mas não coloca nada que sabe em prática. Não adianta, isso não é evangelho, querido. Isso é religião. Escutar a palavra de Deus mudou muito a minha vida. Eu me tornei uma pessoa mais amável, mais responsável, até mesmo mais honesta. E de lá para cá muitas coisas vêm fazendo diferença na minha vida. Jesus ele vem trabalhando de uma forma sobrenatural. O que me levou a pregar esta série de mensagens é que, e na verdade foi bem no começo da nossa igreja, né? Nós começamos a igreja e eu pregando essa série, e na verdade eu acho que tem até uma mensagem por trás disso, como se Deus estivesse falando conosco: olha, eu não quero só que vocês sejam uma igreja que tenha números, mas eu quero que vocês sejam uma igreja onde realmente as pessoas entendam o significado do evangelho, né? O processo de criação dessa série Contra a Cultura se iniciou desde o momento que o pastor Gui entrou em contato com a nossa equipe, né, criativa do Amor em Movimento, e onde ele passou esse tema para nós, que ele gostaria de pregar sobre algumas semanas sobre o tema Contra a Cultura, né? Então a primeira etapa que nós sempre fazemos é começar a buscarmos referências em palavras-chave, né? E como foi um tema um pouco difícil de buscar, a gente acabou focando em coisas mais de cultura mesmo, não talvez sobre contracultura, onde depois que a gente ia vir aplicar alguma coisa que iria remeter esse tema contra a cultura. Então, primeira etapa, sempre a busca de referência, sempre a busca de imagens que possam, pelo menos visualmente, representar aquilo que o pastor está pensando naquele momento. E quando nós procuramos essas referências e achamos algumas coisas que o pastor gostou, é onde a gente começa o desenvolvimento em si da própria arte. A primeira proposta passada para frente foi a proposta do César, na época de Jesus mesmo. Foi quando a gente fez uma criação de uma arte com a estátua de César, e foi quando nós apresentamos para o pastor. Ele nos deu uma segunda explicação sobre a série, que mudou completamente aquilo que nós estávamos imaginando, né? Nós estávamos pensando a princípio sobre uma contracultura de que os povos não conseguiam enxergar aquilo, né? De que na verdade que a contracultura era sobre o povo, sobre a cultura daquela época, mas na verdade o pastor essa imagem acabou despertando algo a mais, e também a explicação de que ele nos deu de que na verdade o contracultura que ele estava querendo passar nessa série era uma contracultura cristã, tanto que o nome da série é Contracultura Cristã. Logo depois dessa explicação foi quando a gente começou a focar a nossa busca então em personagens, em pessoas que representariam melhor aquilo que a série gostaria de ser passada como contracultura cristã. Até que no momento então final nós chegamos com a imagem do próprio Cristo, né, sendo tarjado em seus olhos, como se na verdade eles estavam imaginando que quem estava cego era Jesus, que Jesus não estava realmente entendendo aquilo que ele estava falando. Mas a contracultura cristã é exatamente isso que o pastor quis passar na série. A pregação da contracultura cristã era feita para os cristãos, não para a cultura completa daquela época. Ele está falando com gente que conhecia as Escrituras. Jesus está falando com gente que obedecia às leis. Tanto que se você for ler no Sermão do Monte, você vai ver que em algumas partes vai dizer assim: visto que foi dito aos antigos. Ele está se referindo ao quê? Ele está se referindo à lei, ele está se referindo às leis de Moisés. Ele está falando com gente que conhecia as Escrituras. Ele está falando com gente que obedecia às Escrituras, mas ele vai confrontar essas pessoas, ele vai confrontar esses religiosos, porque ele percebe que muitos faziam, muitos obedeciam
obedeciam, mas na verdade era apenas o exterior, o coração estava longe. Tanto que você vai ver Jesus falando sobre adultério, você vai ver Jesus falando sobre vingança, você vai ver Jesus falando sobre perdão, você vai ver Jesus falando sobre tantas coisas. Ele vai dizer, olha, na verdade você está achando que apenas a atitude de não trair, você está achando que você não está em adultério, mas simplesmente se você já tiver o desejo, você já traiu, na verdade, você já adulterou. Então na verdade Jesus vai mais profundo. Jesus ele vai no lugar aonde nós não gostaríamos que ele fosse. Jesus ele entra no campo da intenção. Jesus ele entra no campo do porquê nós fazemos o que fazemos. Eu acho que o nosso maior desafio é trazer para a realidade dos adolescentes que eles precisam ser crentes e agradar a Deus nas pequenas decisões deles, tanto quanto nas grandes. Então acho que isso é uma das nossas missões. E é muito legal a gente notar que a gente mesmo vive isso. Eu tive uma experiência ano passado num trampo que eu estava, que eles me pediam para fazer algumas coisas erradas e eu tive uma escolha. Eu até coloquei na balança, falei, poxa, isso aqui eu preciso me sustentar minha casa ou fazer a coisa certa, sabendo que Deus vai prover. E por mais difícil que sejam essas decisões, pequenas ou grandes, eu fiz uma escolha e Deus me honrou. Eu falei que não ia fazer nada de errado lá, eles me demitiram, mas depois de um tempinho eu fui contratado para fazer algo muito melhor, com uma remuneração que posso falar que era o dobro, e Deus, Ele honra, cara. Quando você mesmo na sua limitação escolhe a Ele, mesmo quando você tá com um cara que vai dar tudo errado e você escolhe a Ele, Deus te honra, mano. Isso é o recado para nós aí, nas pequenas e nas grandes coisas. O desejo do meu coração, de verdade, é que no final dessa série, depois de 10, 12 semanas, a gente possa olhar para trás e perceber mudança, né? Olhar para trás e falar assim, puxa, sou um marido melhor, sou um pai melhor, sou um funcionário melhor, sou uma pessoa melhor, né? Eu acho que é isso que o Evangelho deve causar nas nossas vidas, né? Um Evangelho que não muda nada, não é Evangelho, é religião. Então o Sermão do Monte, na verdade, é sobre isso. Eu acho que esse é o nosso maior desafio, tá ligado? É a gente entender que, poxa, mesmo que se Deus não me honrasse de forma nenhuma, eu teria feito essa escolha novamente. Porque não é, o cara é um super-herói, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com fazer escolhas nas pequenas e nas grandes coisas que vão honrar a Deus, por mais difíceis que elas sejam. E com certeza tem áreas da minha vida que eu já fiz essas escolhas erradas, né? Eu falei, poxa, e depois lá na frente eu pensei, isso aqui não honrou a Deus. Mas sempre que a gente se deparar com elas, a gente tem que falar, isso aqui honra a Deus ou não honra a Deus? Que é isso que importa. Foi através de um relacionamento, Deus encheu o teu coração, Deus começou a mudar o teu coração, coisas começaram a acontecer dentro de você, você não consegue mais falar grosso com uma pessoa, sabe, porque o seu coração está cheio de alegria, o seu coração está cheio de paz, o que Deus está fazendo na tua vida é maravilhoso, a sua vida está sendo mudada e transformada.